Muito bom dia, meus amados amigos. Que bom começarmos mais uma semana 2015 especial. Eu tenho certeza que Deus preparou grandes coisas para este ano, para que você possa mergulhar e entender um pouquinho mais daquilo que Deus escreveu antes mesmo de você nascer, para que você possa viver o propósito de Deus. Nós começamos esse 2015 com um quadro E Se Fosse Você muito especial. Hoje você vai conhecer os missionários Gessé e Grace da missão Adore da Índia. Você vai conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito de uma forma tão especial, o chamado deles. Então, o nosso primeiro E Se Fosse Você deste ano está realmente muito especial. Você quer se comunicar com a gente, mandar a sua história, manda aí para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também no facebook.com/programa Devocional Intimidade. Você acha os nossos vídeos, fotos, release das nossas palavras, todas as informações. E as nossas frases de fechamento de bloco você encontra na nossa página de frases, o Frases Devocional. Meu querido, que você possa abrir o seu coração para o chamado de Deus de uma forma ou de outra. Entenda que Deus nos chama às nações. Esse é o nosso quadro de hoje, E Se Fosse Você? Seja bem-vindo a mais uma semana especial do Devocional Intimidade. Que prazer poder receber vocês aqui, Gessé. Bom dia. Bom dia, o prazer é nosso, estamos aqui muito felizes, né, de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Grace, bom dia, querida. Bom dia, né, é um prazer, né, estarmos aqui, né, falando um pouco mais, né, sobre a Índia, sobre a Ásia, né, que Deus possa estar falando, né, nos corações de quem está nos ouvindo, né, assistindo. Que bom, queridos. Um casal jovem, né? Com 2 anos e pouquinho de casados, já enfrentando um desafio missionário tão tremendo num país tão distante, com uma cultura completamente diferente da nossa. Mas isso já começou antes mesmo do casamento de vocês, né? Como é que foi esse reconhecimento do chamado na vida de vocês? Na realidade, muito cedo, esse chamado já estava dentro do meu coração. Algo que se vinha sempre na memória, sempre no coração. Sempre que eu ouvia um relato de uma história de missões, o meu coração ficava realmente batia mais forte, né? E essa palavra, a palavra também do ID, sempre pulsava mais forte no meu coração, né? E o pastor Luiz Hermínio, ele sempre motivando e falando sobre missões, né? E a gente, com a palavra de Deus, onde a gente foi tendo um real encontro com a parte de missões, né? E eu vim conhecer a Grace, e a Grace, logo em seguida, na realidade, ela foi para uma escola de missões. Nós estávamos noivos, e a Grace disse que Deus falou com ela e ela ia para a escola de missões. E aí, no momento, eu não compreendi e tal. Disse, nossa, mas a gente noivou agora, de repente ela quer ir para missões. No momento, eu não queria mais nem ouvir de missões, porque eu queria casar. Olha só. Mas daí Deus fez realmente, é um processo, né? Ela foi para a escola de missões e eu fui para Mato Grosso do Sul. Também, né, onde passei uma parte cuidando de crianças órfãs no orfanato em Campo Grande, e a Grace foi para um trabalho, né, de missões, e também esteve no Ribeirinhos do Amazonas, do Baixo Amazonas, né? Ou seja, Deus já estava preparando vocês, né? Então, dessa forma que você foi entendendo o chamado de Deus na tua vida, Grace? Na realidade, desde quando eu conheci Jesus, né, que Deus sempre falou algo sobre missões, então eu sempre orei pelas nações, foi algo assim que sempre foi um despertar de Deus na minha vida mesmo, assim. E em 2010 a gente noivou, né, e eu fui fazer uma escola de missões, e na realidade eu fui fazer o intensivo dessa escola, né, e chegou no intensivo, Deus falou para mim que era para me ficar, fazer a escola, que era 2 anos. E aí eu vim para Itajaí, né, conversei com o Gessé, então a gente, né, se separamos por 2 anos. E eu fui para o Ribeirinhos, trabalhei com Ribeirinhos do Baixo Amazonas, que então, 6 meses... Até deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês já tiveram que fazer uma renúncia ali, então? Né? A gente renunciou, E aí, quando eu fui, na realidade, quando eu estava no Ribeirinhos, Deus começou a trazer o Gessé de novo, né, na minha memória. Então, até então, eu queria só Deus, né? Queria só aquilo que Deus tinha para mim, preparado para mim, né?
E aí, quando eu voltei para Itajaí, a gente meio que fui na igreja, né? Não era a mesma igreja dele, eu era de outra igreja. Então, eu já não queria nem saber de mim, não queria saber de missões mais, né? Mas Deus tinha já falado comigo, né? Daí, depois ele chamou para conversar, ele já tinha conversado com os pastores dele, né? Então, a gente decidiu voltar e casar, assim, mas já casado com propósito, né? De ir para o campo. Então, a gente casou e eu disse para Deus que eu não queria mais voltar a trabalhar, né? Que eu queria ir aquilo que Deus tinha para mim. Aí a gente estava casado um mês, não fazia um mês ainda, aí o pastor Naia, que é o da Missão Adore, me chamou para trabalhando com ele no escritório, sabendo do meu chamado que é campo, né? E aí eu servi como no escritório, que eu sabia que era um tempo também de servir eles no escritório. E hoje a gente já conhece a Índia, já fomos para a Índia em abril, né? Conhecer para ver se era isso mesmo que Deus tinha para nós, se era a Ásia, né? E Deus nos falou sobre a Ásia, assim, oramos e agora nós estamos indo para morar, né, e cuidar do orfanato lá. Antes disso foi bem interessante, por quê? Porque logo nós casamos e aí a Grace, a gente teve antes Deus falou comigo que o meu tempo no secular já tinha dado aquele tempo, que era agora o novo tempo integral na obra e tal. De repente a gente casou e eu me deparei que eu tinha que voltar para o secular, porque eu tinha o financeiro né, para pagar mensal, das despesas mensais de uma família. E entender esse propósito. Ele disse, nossa, mas Deus falou que o meu tempo no secular deu, de repente... Que Deus é um Deus de processos, né, Gessé? E você, eu ouso dizer assim, que Deus foi preparando vocês para tudo que vocês estão vivendo a partir de hoje, através de todos esses processos, Sim, né? E esse processo foi muito doloroso, realmente foi. Foi um tempo de se esconder em Deus e guardar o coração, guardar a mente. O interessante disso tudo é que Deus, ele sempre é fiel e ele é bom em todo o tempo. E Deus, eu vim para o secular e fui trabalhar numa loja. E nessa loja, aqui no centro de Itajaí, Deus trouxe, em um mês, Deus trouxe 2 casais de indianos dentro da própria loja. Olha só. Vestidos realmente, desceram no porto de Itajaí, né? E engraçado que esses indianos, esse casal de indiano que vieram, entraram na loja, eles vieram, um veio no começo de um mês e outro veio no final do mês. Daí eu disse, nossa, realmente é a Ásia que Deus quer. E aí ali... Deus já estava sinalizando algo muito forte, né? Que era só um tempo, realmente Deus queria, né? Ou seja, a gente ser provado e aprovado por Deus, né? E entender o propósito. Isso é muito importante. Essa palavra que você acabou de falar, eu creio que é a chave de tudo para quem realmente quer servir e fazer a obra de Deus. Ser aprovado. E para você ser aprovado em algo, você tem que passar pelos processos. Eu creio que o processo de vocês ali, de você abrir mão da mulher que você amava naquele momento, claro, um pouco revoltado, né? Um pouco renegado da vida. Mas você entender isso, porque na verdade foi um tempo, entre aspas, que Deus deu até para firmar o coração de vocês naquilo que Deus construiria de uma forma tão linda, né? A gente também vai ver amanhã no Café Intimidade um pouquinho mais a respeito da Índia. Mas esse processo desses 2 anos de espera, como é que foi para você, já que você ficou tão brabo na época, né? Esse processo foi bem doloroso, né? Eu fui para Campo Grande, na realidade, como eu falei, missões sempre foi, desde adolescente, sempre me colocou de pé, ali realmente. Deus estava provando teu coração, Deus né, estava Gessé? provando meu coração, então eu fui para Campo Grande e não queria saber mais de casar no momento, eu disse, não, eu preciso entender isso, e realmente eu pude entender muito e de uma forma com amor incondicional de Deus, né? Ou seja, eu trabalhei no orfanato, fiquei no orfanato com a pastora Joelma, uma pessoa... Que lindo, né? Deus já preparando vocês para algo aqui na frente, A pastora Joelma é uma super mãe em Campo Grande, ela tem 5 orfanatos, né? Olha só, E nesse orfanato, Deus usou as crianças para mostrar realmente que Ele é um Deus de amor, né? Ou seja, Deus usou crianças violentadas, crianças abandonadas para ministrar o amor dEle incondicional, para ver que aquilo que eu passei de renunciar o meu casamento naquela hora, não era o tempo de Deus, para provar do amor de Deus, através daquelas crianças órfãs, né?
E isso que eu vejo de uma forma tão tremenda em Deus, né, Grace? Porque você estava guardada lá, mas de certa forma, né, ou total, Deus estava guardando o seu esposo, tratando com ele, gerando ele, preparando ele para você e para o ministério de vocês, né? Eu creio assim, eu creio que Deus nos preparou, né? Que o tempo que a gente casou foi o tempo que o Senhor quis, né? Foi o tempo que eu e Gessé, nós aprendemos em Deus, né? Nós fomos tratados em Deus, né? Em várias áreas, na área de eu ser uma mulher, uma esposa, né? Dele ser um esposo, na área de todas as áreas da nossa vida, a gente, nesses 2 anos que a gente ficou um distante do outro, a gente aprendeu muito. Eu cresci muito em Deus, né? Eu creio assim que se eu não tivesse esse tempo de 2 anos, né, numa escola de missões e em tudo, não que esse chamado ia se apagar da minha vida, não ia se apagar, mas eu creio assim que ele é como assim, a gente voltou para o salto ser maior, assim, entendeu? Exatamente. Porque, na realidade, a gente voltou, né? Porque foi 2 anos que daí passou, depois a gente casou, depois de 2 anos que a gente casou, né? Então, assim, eu creio, assim, que foi um tratar de Deus, foi um trabalhar de Deus. Eu creio que se eu casasse naquela época não ia ser, né, essa esposa, e é isso que é importante a gente entender o tempo de Deus. A gente até tem umas fotos aí deles muito bonitas que a gente vai estar vendo na tela agora. E você entender o tempo de Deus, às vezes parece que, mas eu tô renunciando, eu tô retrocedendo. Não, muito pelo contrário. Deus está puxando você para perto dele. É aquela analogia do arqueiro, né? Ele coloca a flecha no arco, mas ele puxa primeiro para si, para o seu coração. Então Deus puxou vocês para ele, para que vocês pudessem entender, e então ele lançar vocês com velocidade total. E no próximo bloco eu quero que vocês contem um pouquinho mais agora do que vocês começaram a viver, né? Esse processo de preparo. E o interessante que eu quero deixar frisado aqui é que ambos Deus levou nesse tempo de preparo a trabalhar com crianças. Né? Linda a forma que Deus fez esse processo de Deus, já deixando muito claro para vocês: vocês vão salvar os meus pequenos, vocês vão cuidar das minhas crianças, que é isso que vocês estão começando a viver hoje na Índia de uma forma muito evidente, né? Então, gente, não sai daí, porque essa história é muito linda, ela vai impactar o seu coração e vai também colocar você nesse contexto, porque você pode ser alguém que pode abençoar esses missionários para cumprir o chamado de Deus. Então você não sai daí, são só alguns minutinhos e a gente já volta. Takes away